Muito bom. Questão número 11. Vamos lá. Diz o seguinte, galera. Na natureza, observa-se que a razão entre o diâmetro dos membros de sustentação de um animal e a altura é tanto menor quanto menor for o animal. Então ele está dizendo o seguinte, galera, que se o bicho é pequenininho, a coxa dele é fininha. Tá? E se o bicho é maior, a relação entre, né, a coxa e a altura dele acaba sendo maior. Ou seja, a coxa dele é mais proporcional. Repara, por exemplo, aquele inseto que ele fez o desenho ali, ó. A divisão do diâmetro da coxa pela altura é muito pequenininha, tá? E no caso do ser humano, a coxa é mais grossa comparada ao tamanho do ser humano. Beleza? E aí o que ele tá dizendo, ó, que tipo, se você olhar a figurinha ali, ó, deixa eu dar um zoom aqui para vocês. Aqui, ó. Ele tá dizendo que o Gulliver manteve essa proporção, ele reduziu, o bonequinho reduziu a proporção, né, reduziu o tamanho, mas manteve a proporção entre a altura e o diâmetro da coxa, tá? Essa proporção ele manteve, tá? Então é isso que ele está falando nesse exercício. Então vamos lá. Na natureza, observa-se que a razão entre o diâmetro dos membros e sua altura é tanto menor quanto menor for o animal. Todavia, os diminutos seres humanos, descrito no livro Viagens de Gulliver e no filme Downsizing, têm essa razão mantida, diferentemente do que ocorre na natureza. Para ilustrar o comportamento da natureza, vamos tratar um caso simples. Duas caixas cúbicas de água, deixa eu só fixar aqui, senão vai ficar pronto. Duas caixas cúbicas de água, uma grande, com lado 4 metros, e massa 6,4 vezes 10 a quarta quilogramas, e a outra pequena, com lado de 1 metro. Meca, ele falou S minúsculo igual a S sobre 4, que é igual a 1 metro. Sim, pessoal, ele pegou o tamanho de 4 e dividiu por 4 e deu 1. Ele falou que a massa dessa caixinha vale 1 vezes 10 ao cubo quilogramas. Show de bola. Aí vamos às perguntas. Então aqui, inicialmente, ele deu as duas massas, né? Ele fala o seguinte. Suponha que cada caixa esteja em equilíbrio estático e seja sustentada... Opa, equilíbrio estático, hein, galera? Equilíbrio estático, lembra? Né? Equilíbrio estático, velocidade nula, nós já falamos isso na última live, tá? Velocidade nula, resultante nula, tá? Então, lembra que o equilíbrio tem dois modelos. Pode ser o equilíbrio estático ou dinâmico, que ele está em equilíbrio estático, está com a velocidade zero, tá? Muito bem. E seja sustentada por uma coluna de seção reta quadrada, centrada no fundo, conforme a figura B. Os lados das colunas são 0,4 metros da caixa grande, que é o D maiúsculo, e D minúsculo da caixa pequena. Ah, tá. Então ele pegou a caixa grande e colocou nesse suporte aí de lado 0,4 metros. Qual deve ser o tamanho D dos lados da coluna da caixa pequena para que a pressão exercida sobre essa coluna seja igual à pressão exercida pela caixa grande sobre a sua própria coluna? Eu confesso que quando eu li essa questão eu tive que ler duas vezes, viu, turma? Porque ficou meio embaçado o texto, mas depois que você entende, aí você fala, ah, entendi. Então o que acontece? Ele pegou a caixa grande e colocou numa coluna, e pegou a caixa pequena e colocou em outra coluna. E ele quer, pessoal, então qual que é a ideia, né? Então ele pegou tipo uma caixa grande e colocou numa coluna, e pegou a caixa pequena e colocou em outra coluna. Essa que é a ideia do exercício. Ele quer que as pressões sejam iguais. Ele quer que a pressão sobre a coluna seja igual, tanto da caixa grande quanto da caixa pequena. Ah! Então, ó, a pressão da caixa grande, pressão da caixa grande tem que ser igual à pressão da caixa exercida pela caixa pequena. Tá? Beleza. Então isso foi o que ele pediu no nosso enunciado, que as pressões sejam iguais. E galera, você se recorda, né? Pressão é força sobre área. Ah, certo. Então, ó, com pressão igual a força sobre área. Pressão é força sobre área. Tá, Meca, mas qual a força que a caixa grande exerce? É o próprio peso dela. Ah, tanto para grande quanto para pequena. Então,
Para a caixa grande, a força é o peso da caixa grande. E a área que ele deu ali, né? Que a gente vai calcular. E para a caixa pequena, né? A força é o peso da caixa pequena. Então vai ficar assim, né, pessoal? Peso. Vou pôr assim, ó, peso grande sobre a área 1 é igual ao peso da caixa pequena sobre a área 2. Show de bola? Tá, mas como que eu calculo o peso da primeira? Ah, ele deu aqui, galera, ó. Ele deu a massa grande aqui, ó. E deu a massa da pequena. Ah, então fica 6,4 vezes 10 a quarta. Ah, então o peso da caixa grande vai ser o quê? A massa, que é 6,4 vezes 10 a quarta, vezes a aceleração da gravidade. Ô, Meca, oi. Por que você não pôs G igual a 10 já? Porque no início da prova ele falou que quando fosse necessário a gente colocaria o G igual a 10. Porque o que vai acontecer aqui, galera, é que quando eu colocar o peso do outro lado, o peso da caixa pequena, né? Vai ficar a massa dela, que é 1 vezes 10 ao cubo, que eu vou colocar aqui, 1 vezes 10 ao cubo, vezes a aceleração da gravidade. E aí, galera, a aceleração da gravidade cancela. Entendi. Tá, mas e a área, Meca? A área, vamos lá. Repara, ó o que ele falou. Que esse cara grande, ó, tem lado, o lado da coluna vale 0,4. Isso aqui, ó, vale 0,4 metros. Então, galera, olhando para a coluna, né, ela tem lado 0,4 metros. Então, a área, eu vou ter que multiplicar esses dois. Tá bom? Beleza. Então, a área vai ser o quê, Meca? Olha lá, ó. 4, deixa eu só pôr na cor certa aqui. 4 vezes 10 a menos 1, que é 0,4, ao quadrado. 4 vezes 10 a menos 1 ao quadrado. Beleza. E a área 2, Meca? A área 2 é o lado ao quadrado. Entendi. Que no caso ele chamou de D, pessoal. Ele chamou isso aqui, ó. Esse lado do grande ele chamou de Dzão e o lado do pequeno ele chamou de Dzinho. Tá bom? Então eu vou manter a nomenclatura dele, que é D ao quadrado. Tá. Beleza. E agora, Meca, como que você faz essa conta? Tá bom? Eu vou fazer aqui no espaço da resolução e eu depois vou apagar. Aí aqui eu já vou colocar o valor do D, quanto que ele vale. Mas olha o que eu faria, ó. 6,4 vezes 10 à quarta, eu falaria que é 64 vezes 10 ao cubo. E aí aqui embaixo, ó, ó que legal. Tem 4 vezes 10 a menos 1 ao quadrado. E do lado de cá, aqui, ó, pessoal, tá 10 ao cubo, ó. Sobre D quadrado. Tá vendo que o 10 ao cubo já cancela aqui, ó? Já é Elvis. Beleza? E aí, olha que bacana que fica aqui, ó. Fica assim, ó. 64. 4 ao quadrado dá 16. Vezes 10 a menos 2. É igual a 1 sobre D ao quadrado. Ah, que da hora, Mac. E aí, ó. Ó o 16 com o 64 aqui, ó. Fica 4 aqui. Beleza, Mecão. E aí o 4 vezes 10 a menos 2, e aí o 10 a menos 2 vai para cima 10 a mais 2. E aí lá em cima vai ficar 400 é igual a 1 sobre D quadrado. Tá bom? Agora você extrai a raiz. Raiz de 400 vai dar 20. Então vai ficar 20 igual a 1 sobre D. Porque eu extraí a raiz do lado de cá, então a raiz do lado de cá. Aí vai ficar 20D igual a 1, D igual a 1 sobre 20. E aí, Beca, 1 sobre 20, você multiplica em cima e embaixo por 5, dá 5 sobre 100, que é 0,05 metros. Pronto, tá aí, esse é o valor do nosso D, 0,05 metros. Lembrando, galera, por favor, essas contas todas você não faz no espaço de resolução. Faça essas contas todas no rascunho, tá bom? Não tem espaço suficiente para você ficar perdendo aqui, fazendo conta aqui, tá? Beleza. Show de bola. Muito bem, tá feito aí o item A. Já no item B, vamos ver o que ele pede.
Então, qual deve ser o tamanho D? Interessante, né? Ele perguntou D, então a gente responde D, tá? B. Vamos supor agora que o equilíbrio estático da caixa grande seja garantido por duas colunas de sustentação. Ah, tá. As forças atuando são peso, no centro de massa, e as forças F1 e F2 exercidas pelas colunas. Tá aqui, ó. Olha o desenho. Peso, F1 e F2 exercidas pela coluna. Então ele colocou aqui. Daí ele fala o seguinte, turma. As linhas tracejadas de atuação estão contidas no plano vertical da figura C no espaço de resposta. Aí ele fala o seguinte. O módulo do torque... Opa! Torque. Torque também é conhecido por momento, tá? Momento da força, tá? Então, o módulo do torque resultante sobre a caixa em relação ao ponto O é dado por... Mecão, o que é torque? Galera, torque, essencialmente, é capacidade de giro. Toda vez que você tiver um torque diferente de zero, significa que aquele negócio vai girar, tá? E uma coisa interessante para você que é curioso ou curiosa, os carros da Volkswagen hoje trazem na tampa traseira o valor do torque em Newton-metro, tá? Então você vê lá, um carro tá lá, 350. Significa o torque do carro em Newton-metro, 350 Newton-metro, capacidade de giro, tá? Claro que os carros mais fraquinhos têm o torque 170 Newton-metro e assim vai, beleza? Beleza, aí ele fala o seguinte, ó, ele deu a fórmula igualzinho o caso anterior. Ele deu lá torque. Galera, muitas vezes a gente chama isso no ensino médio de momento, tá? Representado pela letra M, tá? De momento. Ele usou a letra tal, que é a mesma de trabalho, beleza, e falou. Tá lá. Ele deu pra gente que o tal, ele calculou. Você tá zoando, Meca? Não. Ele fez o cálculo lá. Tá dizendo o seguinte, ó. Ele deu pra gente, olha lá. O torque em relação ao ponto O vale o módulo do peso vezes x1 menos o módulo de F2 vezes x1 mais x2. Galera, ele deu o mapa da mina para você, meu. Olha só, ele deu a fórmula. E aí ele deu o valor de x1 e deu de x2. Aí ele pergunta, meu professor do ensino médio também chamava de quantidade de movimento, me confundia demais. É verdade. A quantidade de movimento a gente chama de momento linear, tá? O momento linear, viu, Léo? Aí é fogo, realmente isso acaba confundindo. E é aquilo que eu falei, né? Na faculdade, o momento linear a gente representa pela letra P. E no ensino médio a gente chama de Q de quantidade de movimento, mas são sinônimos. Show de bola. Aliás, qualquer dúvida que vocês tenham de Python, galera, o Léo é monstro em Python, tá? Fica aí a dica. Muito bem. Aí ele quer saber o seguinte, quanto vale F1 e F2? Galera, vamos lembrar uma coisa sobre estática de corpo extenso, tá? Eu vou colocar um resuminho aqui, daqui a pouquinho eu já vou apagar, mais para você. Estática do corpo extenso. Então, quando for corpo extenso, em equilíbrio estático, a gente precisa, galera, obedecer duas coisas. Quais são essas coisas? O somatório das forças tem que dar zero e o somatório dos momentos também tem que dar zero. Tá bom? O somatório das forças dando zero garante o que a gente chama de equilíbrio de translação. Ele não vai andar. E o somatório dos momentos dando zero garante o equilíbrio de rotação. Ele não vai rodar. No caso, esse bloco aí que ele deu, que ele chamou de caixa, essa caixa que ele deu, ele falou que está em equilíbrio. Então, o momento resultante dá zero. Ou seja, o torque resultante dá zero. Ou seja, esse cara aqui dá zero, turma. Ah, então o que a gente vai fazer? Era só isso que você tinha que saber nesse exercício. Aí você vai pôr assim, ó, zero, que é o torque, porque ele não está rotacionando, é igual ao peso vezes ao peso. Meca, qual que é o peso? Qual caixa que ele está pegando, hein? A caixa grande. Eu tenho o peso da caixa grande? Tenho. O peso da caixa grande, ó, é 6,4 vezes 10 à quarta vezes o G,
que vale 10, tá? Lembra que peso é igual a m vezes g, tá bom? Vezes o x1. Quanto vale o x1, galera? O x1 vale 1,8. Tá bom? Menos o módulo da força 2, que é o que eu vou descobrir, vezes x1 mais x2. x1 mais x2 dá 1,8 mais 0,6, que costuma dar 2,4. Tá bom? E aí, vamos fazer essa continha aí. Quanto será que vai dar o nosso F2? Meca, a pergunta é o F2? A pergunta é o F1 e também o F2, o módulo, né, o valor dela. Mas vamos lá. Deixa eu só colocar como a Unicamp pôs, mas é a mesma coisa. E aí, hein? Vê se a gente faz assim. Então ficaria assim, ó. Tá, vamos no nosso rascunho. 2,4 F2 igual a 6,4 vezes 10 à quinta vezes 1,8. Ai, Mac, e agora? Como é que a gente faz essa continha? Eu faria assim, ó. Começa tirando essa vírgula daqui, ó. Olha que legal. Tira essa vírgula daqui e tira essa vírgula daqui, por exemplo. Então ficou 24 e ficou 18. Tá? Eu gosto de dar essas dicas, turma, porque no dia da prova a gente não tem calculadora, né? E aí, vamos lá. O que a gente faz? Ó, 18, dá para dividir por quanto? Hein? Dá para dividir por 6 vezes 3, 18, Meca. Dá para dividir por 6, então sobra 3. 24 dá para dividir por 6, sobra 4 aqui. Joia. E aí o que você faz agora? Ó. Esse 4 com esse 6,4. Olha que legal. Você vai passar o 4 dividindo e ninguém nessa vida divide por 4. Você pega metade da metade. Metade de 6,4 dá 3,2. Metade, pensa 64, sabe? Tipo 64, 32. Metade, de novo, metade de 32, 16. Então, vamos lá, de novo. 6,4 por 2 dá 3,2. Por 2 de novo dá 1,6. Então, esse cara aqui vai ficar 1,6. 1,6 vezes 3 dá 4,8. Então, essa F2 vai dar 4,8 vezes 10 à quinta. Não esquece desse cara que estava aqui sozinho, tá? Pronto. 4,8 vezes 10 à quinta. Newtons. Tá aí o módulo do F2. Mas, Meca, ele também pediu o módulo do F1. Quanto que vale o módulo do F1, Mecão? Bom, galera, aí a gente vai usar a soma das forças da zero, porque ele também está em equilíbrio. Então, eu vou usar agora esse conceito. Eu tenho duas forças para cima, F1 e F2, e a força-peso para baixo. Então, a soma do F1 com o F2, do módulo delas, do valor delas, vai ter que dar igual ao módulo do peso. Então, o que eu posso escrever aqui, ó, que F1 mais F2 tem o mesmo valor do peso, tá bom? O F1 mais o F2 é 4,8 vezes 10 à quinta. O peso é 6,4 vezes 10 à quarta vezes 10, que é massa vezes a gravidade, tá? Então vai ficar 6,4 menos 4,8, costuma dar 1,6 vezes 10 à quinta. Então o módulo do F1, pode pôr assim também, para ficar mais bonitinho, igual como ele colocou, mas dá na mesma, tá? Vale 1,6 vezes 10 à quinta newtons. Tá aí, galera. Resolvido o exercício número 11.